lá continuar o nosso estudo sobre energia e trabalho. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de energia: a energia cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Nós vamos ver que essas 3 formas de energia constituem o que chamamos de energia mecânica, ok? Ou seja, a energia mecânica de um corpo, ela é dada pela soma dessas 3 formas de energia: a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Vamos descrever separadamente aqui cada uma dessas energias e depois analisar quando que a energia mecânica de um corpo se conserva, quando que ela vai ser dissipada, ok? Vamos lá então. Olha só, imagine que a gente tem aqui um certo corpo e esse corpo ele está com uma velocidade aqui de translação, ele está se deslocando para a direita com uma certa velocidade que eu vou chamar de V0, ok? Vamos colocar que ele está deslizando numa superfície que não tem atrito, ok? Ele vai deslocar do ponto A até o ponto B aqui, só que de A até B, esse corpo vai atuar nele uma certa força. Vamos colocar aqui, ó, que a gente tem uma força constante sendo aplicada nesse corpo e ela vai atuar quando o corpo passa do ponto A até o ponto B. Essa força vai ser constante atuando nesse objeto, certo? Como a gente sabe que a energia sempre se conserva, né? A energia do universo ela é constante, tá? Ela apenas se transforma de um tipo para o outro. E nós vimos na aula passada que toda vez que a energia se transforma de um tipo para o outro, a gente chama isso de trabalho, tá? Então, o agente externo aqui, ó, que realiza essa força no objeto, né? Pode ser uma pessoa aqui empurrando, não sei o que é, né? Esse agente, esse corpo vai estar realizando um trabalho sobre o bloco, né? Ele vai ter ali um trabalho mecânico sendo aplicado nesse bloco devido à força que é aplicada nele, né? Então esse agente externo vai perder energia e o bloco vai ganhar. Você vai ter uma transformação de energia, que é o trabalho, né? Pode ser uma energia química virando, nesse caso aí, cinética. Pode ser uma energia elétrica, vamos supor que tem um motor aí, né, que está fazendo essa força no bloco, sendo transformada em energia cinética no bloco, né? Então, como a energia sempre se conserva, a gente pode falar aqui que o trabalho realizado por esse agente externo, ou seja, a quantidade de energia que ele perde, tem que ser exatamente igual à energia que o bloco vai ganhar, né? A energia vai se conservar. E nesse caso, o que a gente observa? Que a velocidade do bloco ela aumenta, certo? E tudo que tem movimento pode realizar trabalho. Por exemplo, imagine que esse bloco aqui, quando chegar no ponto B, ele vai bater aí, por exemplo, numa parede de vidro. Ele pode quebrar essa barreira de vidro, ele vai realizar um trabalho sobre ela, devido à velocidade que ele tinha. Então a gente sabe que essa energia ela vai estar armazenada no bloco em forma de energia de movimento, que chamamos de energia cinética. Então, a variação da energia cinética desse bloco, ou seja, tanto de energia associada ao movimento dele que ele vai ganhar, tem que ser exatamente igual ao trabalho realizado por esse agente externo, né? A quantidade de energia que ele vai perder vai ser igual à quantidade de energia que o bloco vai ganhar dele, ok? Muito bem, então olha só, a gente pode escrever então que a quantidade de energia, né, cinética que esse bloco vai ganhar tem que ser igual à força F vezes o deslocamento, né? A gente sabe aqui, ó, que o deslocamento entre os pontos A e B, né, que eu disse que a força ia atuar entre A e B, ok? Beleza, vamos desenvolver então essa expressão aqui, ó. A variação da energia cinética vai ser força, eu vou escrever como sendo ma, segundo a lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração, vezes aqui o deslocamento, beleza? Agora, vamos lembrar aqui da equação
de Torricelli que vimos na cinemática, lembra? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2AD, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Muito bem, então desenvolvendo essa expressão aqui, a gente tem que VF ao quadrado, vou passar o V0 para cá, ó, menos V0 ao quadrado, tá? E vou passar também o 2 dividindo aqui, ó. Opa. O 2 ele vem dividindo, então isso daqui vai ser igual a A vezes D. E aí eu vou substituir aqui em cima, ó. No lugar de A vezes D, eu vou colocar VF ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. E aí a gente tem que a variação da energia cinética vai ser igual a M, a massa do bloco aqui, né, vezes o nosso A vezes D, que vamos escrever em função de VF ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a A vezes D, né? Agora eu vou multiplicar o M por esses fatores aqui, a gente vai ter que a variação da energia cinética vai ser igual a M VF ao quadrado menos M V0 ao quadrado e cada um desses termos aqui dividido por 2, ok? Então a gente pode observar que a energia que o bloco ganha, a energia cinética do movimento, devido ao trabalho realizado por esse corpo, por esse agente externo, né, é igual a uma energia final. Então, esse cara aqui é a energia cinética final, menos esse cara aqui, que é a energia cinética inicial, né? Aqui, ó, a variação da cinética é a final menos a inicial. Muito bem, então a gente percebe aqui que a energia cinética ela vai ser igual, deixa eu arredar a tela para cá, ela vai ser igual a meio de mv ao quadrado, né? Você pode colocar mv2 sobre 2 ou meio de mv2, tanto faz, tá? Então essa expressão aqui é que a gente utiliza para calcular a energia cinética de um objeto, de um corpo, ok? Meio de mv2, né? Essa relação que utilizamos no início aqui, que falamos, né, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, é conhecido como teorema trabalho-energia. O trabalho realizado por um corpo sobre outro é exatamente igual à energia que aparece nesse outro corpo, certo? Porque a energia sempre se conserva. Se eu chuto uma bola, a energia que eu vou perder vai ser igual à energia que a bola vai ganhar. Então, o trabalho realizado por mim sobre a bola é igual à variação da energia dela. Nesse caso aqui, como a força ela foi na horizontal, paralela à velocidade do bloco, né? Toda a energia perdida por esse agente externo, o trabalho realizado por ele, vai ser igual apenas à variação da energia cinética desse bloco, né? Porque a gente percebe aqui que ela é usada apenas para fazer a velocidade dele aumentar, certo? Esse bloco aqui, ele não está ganhando uma altura, que nós vamos ver que seria uma energia chamada de potencial gravitacional, né? Então ele só ganha velocidade aí, que vai ser igual ao trabalho realizado por essa força, ok? Muito bem, agora vamos pensar que essa força, ao invés dela, deixa eu descer esse cara para cá, ao invés da força fazer a velocidade do objeto aumentar ou reduzir, né? Nesse caso aí, o trabalho seria negativo. Imagine que a força aplicada no objeto, deixa eu desenhar aqui, ó. Imagina, a gente tem aqui, né, o nosso corpo, o nosso bloco, né? Só que essa força agora, ela é para cima, aplicada aqui uma certa força aqui, que vai fazer esse bloco
ganhar uma certa altura. Vamos colocar aqui que ele vai ganhar uma altura H, né? Uma altura Hzinho aqui, tá? Então tá lá o bloco na superfície, mas aí a força faz ele subir uma certa altura aqui, tá bom? Vamos colocar com velocidade constante aqui para facilitar nossa dedução. Olha só, além da força F, nós vamos ter também, claro, atuando no bloco aqui, a força peso, né? Tá aqui a força peso e a força F. Para esse bloco subir com velocidade constante, é necessário que a força F ela tem que ser igual em módulo aqui, ó, ao peso, certo? Porque assim a resultante vai ser zero. Vamos colocar que já está em movimento, vai continuar em movimento, primeira lei de Newton, né? Então o bloco vai subir essa certa altura aí, né? Então vamos colocar que a força F vai ser igual a mg, tudo bem? Peso, né? Massa vezes gravidade, tá bom? Como que faz para a gente calcular o trabalho realizado pela força F sobre o bloco? A gente sabe que o trabalho para forças constantes ele é dado por FD vezes o cosseno do ângulo θ. Inclusive aqui em cima eu podia ter colocado aqui, né, que o trabalho, ó, coloquei FD, mas eu posso incluir aqui o cosseno do ângulo, né? Por que que antes eu não tinha colocado? Porque a força F nesse caso era paralela à velocidade, né? Então o ângulo entre o deslocamento e a força F é zero, e nós vimos que o cosseno de zero vale 1, por isso que eu não coloquei, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Vamos aplicar isso daqui também, né? Porque o ângulo aqui vai ser zero, o cosseno de zero é 1, então não vou colocar, tá? E aí fica que o trabalho realizado pela força F vai ser a força F, que a gente sabe que para subir com velocidade constante tem que ser mg, que é igual ao peso, né? Vezes o deslocamento desse bloco aqui, que nesse caso é a altura que ele ganhou, né? Indo aí do ponto A até o ponto B aqui, ok? E o cosseno de zero é 1, então não vou colocar não. Muito bem. Essa expressão aqui, senhores, deixa eu arredar ela para cá para a gente destacar ela, né? É a equação que vamos utilizar para calcular a energia que esse bloco ganhou nessa elevação, nesse deslocamento vertical. A gente chama essa energia de potencial gravitacional, porque se a gente abandonar esse bloco de uma certa altura, ele ganha velocidade, ou seja, ele ganha energia o quê? Cinética. Como a energia sempre se conserva, né? Então a energia que esse bloco tinha lá em cima vai sendo transformada em energia de movimento, energia cinética. Então o bloco lá em cima ele tinha energia e a gente chama de potencial gravitacional. E para ele chegar lá, acabamos de calcular a quantidade de energia necessária, que é dada por mgh, ok? Sendo m a massa do bloco, g a aceleração da gravidade e a altura que ele ganhou aí nesse deslocamento, tá bom? Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte, ó: energia potencial elástica. Deixa eu desenhar aqui. Pronto, já desenhei. Imagina, eu tenho aqui um bloco, né? Esse bloco ele está preso a uma mola. Essa mola ela é ideal, ou seja, ela segue a lei de Hooke, que estudamos lá em força elástica. Se você perdeu, volta lá, né? E aproveita e se inscreva lá no meu canal e dá um joinha também lá, viu? Olha só, e essa mola está presa aqui, essa superfície que está fixa, superfície rígida aqui, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Imagina que um agente externo vai aplicar uma força nesse bloco, né? Fazendo esse bloco deslocar até do ponto A até o ponto B. Então essa mola ela vai sofrer uma deformação, ela vai ser comprimida
nesse caso aí, né? E a gente sabe que a força elástica, como vimos lá na videoaula da lei de Hooke, a força elástica ela é contrária à deformação da mola, né? Então aqui, ó, a mola ela sofreu essa deformação aqui até o ponto B, né? Então ela faz aqui uma força para a direita, tudo bem? E a gente sabe que a força elástica, estudamos lá na lei de Hooke, a força elástica ela é dada por Kx, certo? Onde K é a constante elástica da mola. Cada mola tem um valor, essa constante ela depende de propriedades da mola, né? Do material, espessura dessa mola. E o X aqui é o deslocamento aqui. Inclusive, ao invés de D, já vou colocar X aqui para ficar igual, né? É a deformação que a mola sofreu. Essa daqui é a lei de Hooke. Ela de forma vetorial, a gente tem que colocar um menos aqui. Por que tem que pôr menos, professor? Porque a força elástica sempre tem sentido contrário da deformação da mola. Então, se ela deformou para a esquerda, a força é para a direita, tem sempre sentidos contrários, né? Muito bem. Como que fica graficamente aqui, né, essa força elástica que a mola faz? Como vimos na expressão aqui da lei de Hooke, ela aumenta com a deformação de forma linear. Então, vou representar o gráfico aqui, ó, força elástica em função de D, né? E por essa expressão aqui, a gente pode escrever que essa força ela vai ser linear. É uma coisa assim, ó, certo? Porque na medida que D aumenta, a força elástica também aumenta, tá? Aqui eu estou escrevendo, pensando apenas no módulo, tá? Eu sei que elas têm sentidos contrários, mas vamos desconsiderar aqui para facilitar nosso desenvolvimento, ok? Então, uma força que aumenta com deslocamento. E, portanto, a gente não pode utilizar a expressão trabalho é igual a FD cosseno θ, pois vimos que essa expressão só é válida para a força constante. E nesse caso aqui a força não é constante, ela aumenta com o deslocamento. E como vimos na nossa última videoaula sobre trabalho e energia, quando a força ela é variável, o que a gente tem que fazer? Calcular a área entre a curva e a abscissa. Então essa área aqui do gráfico, F por D, vai nos fornecer o valor do trabalho realizado sobre o bloco por aquele agente externo que fez a mola ser deformada. O trabalho W aqui é igual à área achurada de vermelho, ok? Então, temos que o trabalho realizado por esse agente externo para fazer o bloco do ponto A até o ponto B, para fazer a mola deformar, tem que ser igual à variação da energia potencial elástica, que vamos representar aqui por E subscrito PE, ok? Como assim, professor? Ou seja, a energia que a mola armazenou nessa deformação é igual ao trabalho realizado por esse agente externo sobre o bloco aí, tá? Então, a gente sabe que esse trabalho é igual à área do gráfico, né? Então, eu posso escrever aqui, ó, que a variação da energia potencial elástica, deixa eu reduzir esse cara aqui, variação da potencial elástica vai ser igual ao trabalho realizado, que é a área do gráfico, né? Que é base vezes a altura dividido por 2, porque isso aqui é um triângulo, certo? A base, nesse caso aqui, ela é o próprio deslocamento, que nesse caso aqui eu chamei de x para ir do ponto A até o ponto B, certo? Então fica x vezes a altura que ela vale quanto? É o valor da força elástica, né? No ponto B aqui, tá? Então vamos colocar aqui força elástica. Mas como é que faz para a gente encontrar o valor da força elástica no ponto B? Muito simples, pela lei de Hooke, é dado por Kx, certo? Então, eu vou substituir ali. E aí fica aqui a variação da potencial
elástica vai ser igual, deixa eu arredar a tela para cá, né? Vai ser igual a x, mas a força elástica é kx, pela lei de Hooke, né? K vezes o próprio x. Eu me esqueci, a gente tem que dividir por 2, né, gente? Porque é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então, fica assim, ó, a expressão. X vezes x é x2, certo? Então, fica que a variação da energia potencial elástica é dada por meio de kx2, ou kx2 sobre 2, tá? Essa é a expressão que vamos utilizar para calcular a energia armazenada em uma mola ideal, tá? O K é a constante elástica da mola, o X é a deformação dessa mola. Muito bem? Lembrando que chegamos nessa expressão também pelo teorema do trabalho-energia, que nada mais é do que a conservação de energia, né? A energia que o corpo perdeu para deformar a mola é igual à energia que ficou armazenada na mola, né? Que chamamos de potencial elástica. Ok? Muito bem, agora olha só. Como falamos no início da aula de hoje, né? Essas três formas de energia, deixa eu colocar aqui, mecânica, que eu vou representar por E subscrito M aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra aqui, vamos pôr 22. Aqui, ó. Como falamos no início da aula, essas três formas de energia que deduzimos aqui, né, a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, essas três formas constituem o que chamamos de energia mecânica, tá? Então a soma dessas três formas de energia é a energia mecânica de um corpo, de um objeto, ok? E a gente vai utilizar a partir de agora um princípio muito importante que se chama conservação da energia mecânica. Olha só que legal. Imagina que você tem aqui, ó, um sistema. O que pode ser um sistema, professor? É um bloco deslocando numa mesa, é uma pessoa em pé em um skate, né? É o que o problema está analisando ali, tá bom? Então o problema vai te dar um sistema. Se tivermos forças externas a esse sistema, forças dissipativas, tá? Que são as forças de atrito, né? A gente tem duas possibilidades. A gente pode ter a força de atrito, aí vamos colocar aqui, ó, com força de atrito, e uma outra possibilidade seria o sistema sem forças de atrito, ok? E aí, se não tiver força de atrito, o que acontece, professor? Significa que a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Ou seja, a energia mecânica ela vai se conservar, tá? Se não tiver forças dissipativas, forças que vão dissipar, forças que vão retirar a energia mecânica. Então ela se conserva. Então no início ela é igual no final. Agora repare que a energia mecânica é a soma das três, tá? Então pode acontecer de uma aumentar, então a outra tem que reduzir, né? Porque a mecânica é a soma das três, tá? Então a soma das três vai se conservar. Do início vai ser igual no final. Mas e se tiver atrito, o que acontece, professor? A energia mecânica ela vai ser dissipada, o que significa que a mecânica no final vai ser menor, ou, né, vamos colocar aqui, ó, que a mecânica do início vai ser maior do que a energia mecânica no final, certo? Porque vai perder alguma quantidade de energia mecânica devido às forças dissipativas, devido ao atrito, por exemplo, né? E essa mecânica vai se transformar em quê?
ela pode se transformar em calor, em desgaste, outras formas de energia sonora, que não vem ao caso aqui, né? Então a mecânica no início vai ser maior do que no final, porque o atrito vai tirar um pouco dessa energia, certo? E a gente pode falar aqui, pelo teorema trabalho-energia, que nesse caso, o trabalho realizado pela força de atrito que atua no corpo vai ser igual à variação da energia mecânica desse corpo, certo? O tanto que ele perdeu de mecânica tem que ser exatamente igual ao trabalho realizado por essa força dissipativa, né? Esse trabalho vai ser negativo nesse caso, né? Porque está dissipando, está retirando energia do corpo, ok? Então, a gente tem esses dois caminhos aqui para resolver os problemas que apresentam aí, né, um trabalho mecânico, né, que fala sobre energia mecânica, com ou sem atrito. Você não tem conservação da energia mecânica. Se tem, vai perder, e o tanto que perde é igual ao trabalho realizado pela força de atrito, ok? Muito bem, senhores, na próxima aula nós vamos resolver alguns exemplos sobre conservação, né, da energia mecânica, tá bom? Espero que tenham gostado, e se gostou, se inscreva lá no meu canal, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula, valeu!